Fala galera, tudo bem? Eu sou o Edu Rocha, barbeiro e mentor. Eu estou aqui para trazer o Bigodecast, tá? Bigodecast, a gente vai trazer um convidado aqui mais que especial. Vamos trazer o Alejandro Rendel, direto de Portugal. O cara é barbeiro, empreendedor, tem uma barbearia no Brasil, tem outra em Portugal. O cara também é educador, tá certo? E ele tem uma forma de empreender diferente. E a gente vai bater um papo aqui com ele aqui, vamos trazer algumas sugestões aqui, tá certo? Nesse bate-papo. Então vai ser muito massa esse bate-papo aqui com Alejandro, beleza? Colombiano, se apresente aí para nós, por gentileza, meu amigo. Fala galera, como vocês estão? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme para mim estar aqui, podendo aprender, podendo compartilhar. Então, meu nome é Diego Alejandro Rendon, sou natural de Medellín, Colômbia, e estou aqui a convite do senhor Eduardo para trocarmos uma ideia, bater um papo sobre o grande universo da barbearia. Ok? Então, de antemano, muito obrigado. Valeu, cara, beleza. Alejandro, nós nos encontramos, né, no Barber Day Conference, né? Nós estávamos sim, claro, juntos, sim. Eu, você e o colombiano lá, nós estávamos o cubano. juntos, né? Cubano, né? Você é o colombiano, o cubano, desculpa. Nós estávamos juntos e foi muito legal naquela sua participação lá, você estava lá e aí você traz como experiência, depois da pandemia, sua forma de empreender diferente. Nos conte aí, você começou a sua carreira quando mesmo? Ok, Eduardo, eu comecei minha carreira em 2003, 2004, ali na cidade de Medellín, onde um primo meu colocou uma barbearia e eu fui convidado para administrar. E ali eu comecei a me envolver com o mundo da barbearia, eu comecei a ver o dia a dia da barbearia, aquilo me chamou a atenção, uma forma descontraída de viver, uma forma de conhecer pessoas de todo tipo, de todas as profissões, e eu vi ali um ganho cultural, um ganho profissional muito abrangente, porque você corta o cabelo de todas as pessoas, então é o médico, você aprende um pouco sobre medicina, você aprende um pouco sobre todas as profissões. Então, eu comecei minha carreira de barbeiro ali, e aí foi um mundo que foi crescendo, e cada vez eu sou mais apaixonado pelo mundo da barbearia. Ah, legal, massa demais. E me diga uma coisa, lá em Medellín, né, lá na Colômbia, como é que é esse mercado lá de barbearia colombiano? Bom, Eduardo, o mundo da barbearia, eu presenciei, eu vivi o mundo da barbearia no Brasil depois de 2013, 2014, mas o que chegou no Brasil nesse tempo, nós já havíamos vivido faz uns 10 anos atrás, então é por isso que eu me encaixei também no Brasil, quando o mercado da barbearia começou a explodir no Brasil. Eu já tinha vivenciado aquilo, nós já vimos do fade, de todas as técnicas do clássico, do contemporâneo. Então, ali na Colômbia, nós já temos um sentimento mais profundo do que a barbearia. Eu acredito que a barbearia ela começou nos 70, nos 60 e depois se perdeu. Quando ela voltou à tona, nós, na Colômbia, vivenciamos o início da segunda era da barbearia. Entendi, legal. Então, quer dizer que esse mercado lá já era um mercado que estava vivo, né, por assim dizer, lá na Colômbia. É porque, sim, por exemplo, eu estou a vivenciar aqui em Portugal, é a minha segunda transição, e eu vejo que eu faço uma retrospectiva do que eu vivi na Colômbia. O mercado tocou primeiro a Colômbia, depois ele veio para o Brasil, chegou em um tempo diferente e agora está chegando aqui, mesmo que seja na Europa, mas tem alguns países onde não se tem essa cultura, porque essa cultura está voltando aos poucos, entendeu? E tem países que ainda não chegou, como tem outros que foi onde chegou por primeira vez. E Colômbia foi um desses países. Legal. E me diga uma coisa, lá, o mercado de cursos para profissionais, como é que é esse mercado lá na Colômbia? Ok. Esse mercado, ele
começou a surgir. Por quê? Porque a profissão ela voltou, mas ela não voltou como está agora, onde o profissional ele se interessa mais por conhecimento. Ela voltou, mas foi aqueles barbeiros que raiz, que como a gente costuma dizer. Voltou aos poucos, mas o mercado dos cursos ele voltou na mesma linha de tempo do Brasil. Então, agora os profissionais da Colômbia agora estão muito fortes em colorimetria. Eu não sei se você sabe, mas a maioria de barbeiros de Estados Unidos, de América do Norte, eles são dominicanos, colombianos, porto-riquenhos. Esses são, se você vê o mundo ali de Miami, Brooklyn, LeBron, todas essas ali é uma galera de América do Sul e América Central. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o interesse por levar a profissão mais a séria, ele está sendo mudado aos poucos. Legal, muito legal mesmo. E me diga uma coisa, aí você faz uma transição, né? Faz uma transição, você sai da Colômbia e vem para o Brasil. E aí você começa seu mercado no Brasil a partir de quando? Ok, Edu. Por incrível que pareça, eu não estudei barbearia na Colômbia. Eu aprendi naquela barbearia onde eu administrava, e quando eu cheguei no Brasil, eu sabia cortar cabelo e sabia fazer muitos cortes, mas eu não tinha enxergado o mundo da barbearia com outros olhos. E eu fiz o primeiro curso em Caruaru com o profissional Seu Elias, um educador muito famoso. Conheço. Uma pessoa pela qual eu tenho muita admiração. E em final de 2013, eu me mudo para o Brasil. E eu começo porque eu me mudei para a Copa do Mundo, eu queria assistir aquela Copa do Mundo, mas eu disse, aproveito, mato 2 pássaros com uma pedra só. Eu conheço o mundo da barbearia e eu aproveito a Copa do Mundo. E foi então onde eu comecei a pesquisar sobre o mundo da barbearia. Eu disse, eu estou muito errado na minha profissão, realmente eu tenho que enxergar ela com outros olhos e eu tenho que desbruçar aquilo de outra maneira. E foi aí onde eu comecei em 2015, início de 2014, assim foi que eu comecei a levar a sério minha profissão ali no Brasil. Entendi. E a sua barbearia fica em que bairro? No Recife, né? Fica no Recife. Fica em que bairro, em que cidade lá no Recife? Fica em Boa Viagem. Boa Viagem. Fica em Boa... Pode ficar à vontade, meu querido. Sim, a barbearia fica em Boa Viagem. Eu coloquei uma barbearia ali em 2015 e fui crescendo, consegui ter uma unidade mais ou menos de uns 55 metros quadrados. Depois teve uma fase na pandemia e depois mudamos de local, mas no mesmo bairro continuamos. Legal. E me diga uma coisa, você também é educador, né, Alejandro? Você também manja da parte de educação. E como é que tem sido esse mercado lá em Recife, né? Vamos falar por Recife, começar lá por Recife, depois a gente vai mais além. Eduardo, eu, em uma certa altura da minha vida, eu descobri o quanto eu estava errado na profissão e comecei a estudar sobre as problemáticas e os problemas, os defeitos que nós barbeiros temos. E aí foi quando eu criei um curso, uma metodologia para mudar a mente das pessoas. O meu intuito não é ensinar as pessoas a cortar cabelo, porque cortar cabelo é uma obrigação do profissional. Cada área que você escolher, você tem que fazer aquilo da melhor forma. Então, cortar cabelo bem, fazer uma barba bem, é uma obrigação do barbeiro. Mas eu criei um conteúdo com o intuito de abrir a mentalidade das pessoas que trabalham como barbeiros. Porque no meio dessa pesquisa que eu estava fazendo, eu descobri a mentalidade pequena, a mente fechada, a forma como a maioria de barbeiros enxerga na profissão.
Então, para mim, é muito importante, porque eu tive primeiro o seguinte raciocínio. Nós cuidamos do visual de muitas profissões. Por exemplo, eu cuido o visual de advogado. Se eu no meu dia a dia eu não preciso de advogado. Se eu corto o cabelo de dentista, se eu vou uma vez a cada 6 meses no dentista, eu corto o cabelo de um juiz. Se eu não preciso do juiz, eu corto o cabelo de um polícia. Também não preciso do polícia. Mas se eu descobrir que o 99% das profissões precisam da minha profissão, e quando eu enxerguei isso, eu disse, cara, eu estou na melhor profissão do mundo. E aí foi quando eu comecei a criar um conteúdo, uma estratégia de mudar a mente das pessoas para que elas pudessem se sentirem numa profissão valorizada, que de fato é. Até porque, no meio da pandemia, as pessoas tinham medo de morrer, mas elas, de alguma outra forma, elas queriam que o barbeiro fosse em casa, ela queria ir no barbeiro com todas as medidas de segurança. Por quê? Porque ter o visual em dias, ter a barba bem feita, estar com os cabelos cuidados, faz parte de higiene. E, automaticamente, isso mexe com nosso emocional. Então, eu descobri a valorosa profissão que eu tenho, e eu quis mudar essa mentalidade dos profissionais. Foi quando eu comecei a palestrar por algumas cidades do Brasil, e eu comecei a querer mudar a mentalidade dos barbeiros. Ah, cara, legal, muito legal, porque assim, você me fez agora pensar que eu penso do mesmo jeito que você, né? Eu sempre pensei assim, eu disse, não, cara, o cabelo você tem obrigação mesmo de ser um bom profissional. Mas você precisa entender um pouco da sua área e conhecer ela um pouco melhor. Quando você passa a conhecer a sua área melhor, é isso que eu tenho na minha mente, né? É tanto, Alejandro, que nas minhas palestras futuras, eu vou trazer essa temática aí também, sabe? Eu sempre digo nos meus workshops, cara, você vai treinando a técnica, mas você precisa saber de mais coisas além da técnica. Você precisa saber de mais coisas. Concordo com você plenamente. Cara, e como foi que você descobriu que você realmente entendia de empreendedorismo? Quando foi que você descobriu? Como foi que você descobriu essa parte aí, Alejandro? É uma boa pergunta, Eduardo. Na verdade, tem coisas que nós começamos a descobrir, tem coisas que nós escolhemos, ou tem coisas que nós escolhem. E, às vezes, chegamos a um ponto onde temos que parar para pensar. E eu cheguei num ponto onde eu precisava crescer, eu precisava destrinchar algumas coisas, porque chega um momento da vida que você atinge algum ponto e não passa daí. E o que eu comecei a fazer foi me interessar pelo mundo do empreendedorismo, ser dono do meu tempo, poder gerar emprego, poder fazer coisas no meu dia a dia que um profissional CLT, eu acho que é assim o termo no Brasil, o CLT, ele não consegue, porque tem pessoas que pagam pelo seu tempo. E aí eu disse, não, ser dono do meu tempo também faz parte do meu salário. E aí eu precisei criar estratégias para eu poder continuar ganhando dinheiro, mas não diretamente tendo minhas mãos ocupadas, porque o que acontece? Eu só tenho 2 mãos, então eu posso produzir até um determinado ponto, mas depois, se eu não mexer os palitos, como se diz em português, você não consegue crescer. E eu comecei a ler um pouco, eu estudei na melhor academia de barbearia do Brasil, eu fiz curso com muitas pessoas, fiz cursos com londrinos, fiz curso com americanos, fiz curso com colombianos, fiz curso com Seu Elias, Rogério Araújo, Charlie Gray, Jola Monaca, um monte de pessoas que eles me ensinaram o que de fato mudou minha vida. E que é? Eu vou dar esse feedback aqui grátis, mas é o seguinte, é você trazer coisas de gestão de outras profissões, metodologia de trabalho, para você aplicar na sua carreira. Então, por exemplo, eu trago um pouco de gestão, administração, marketing. Então, você começa a pegar alguns ganchos de outras profissões que, quando você coloca na sua, decola.
isso foi que me chamou o interesse por empreender, por poder gerar emprego, mudar a vida. Imagina, eu sou feliz porque dentro da minha barbearias tem muitas pessoas que dependem de aquilo. E eu dou graças a Deus porque tudo isso, primeiro, porque Deus me permite, mas eu me permiti ter essa oportunidade. Então, se eu não tivesse aberto minha mente, eu estava no mesmo lugar. E foi isso. Para mim, isso é fantástico. É você poder ser dono do seu tempo de uma forma responsável e você poder gerar emprego, poder ajudar as pessoas. Por exemplo, eu já tenho muitos profissionais que passaram pelas minhas barbearias, que agora eles têm as barbearias dele. E, graças a Deus, são pontos positivos. Parabéns, parabéns mesmo. Fico muito feliz por você estar nesse patamar e trazendo essa informação tão relevante que a gente sabe o quanto é. É isso que eu digo para as pessoas, né? Por mais que você seja barbeiro, você tem que procurar ver outras profissões. Por exemplo, eu estou num curso agora com o Flávio Augusto, né? Sim, conheço, sim. Conheço demais. Leio o Flávio Augusto, né? Eu leio para ficar informado. Então, assim, rapaz, estava no curso com o seu Elias lá também, só para educadores também, né? Segredo do Educador. E eu leio muitas também livros que não é relacionado à barbearia. Para quê? Para que abra a mente mesmo, né? Quando você passa a desenvolver isso, você passa a ter outras características e ver outros mercados. E isso ajuda você a trazer feedbacks e aprender o marketing, a aprender uma gestão melhor, aprender várias coisas que você vai aplicando ali no seu dia a dia. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, achei muito bacana, eu trabalhava com barbeiro e ele tinha o dobro da minha profissão, né? Ele tinha um dobro. E ele me falava uma coisa assim, rapaz, a gente é muito limitado. É porque a gente vai até um determinado ponto e a partir dali aí você para. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu digo, cara, poxa, é mesmo, mas até um certo ponto. Mas se você trabalhar com estratégia, por exemplo, hoje você tem quantos barbeiros na sua barbearia? Olha, eu tenho um projeto no Brasil que tenho 2 barbeiros. Quantos? De uma barbearia. 2. Porque depois da pandemia tudo mudou. Certo. Mas agora eu estou com um projeto aqui em Portugal que é outro mercado que por alguns motivos eu estou a querer crescer de uma forma, e eu acredito que por mais sistematizado que a barbearia no Brasil esteja, eu acredito que para eu atender outras ideias aqui em Portugal, eu preciso abrir mão de algumas coisas, às vezes você precisa de abrir mão para crescer, ok? E aí eu estou com um projeto aqui em Portugal que é para ter mais ou menos 7 barbeiros. Legal. O que eu queria trazer a atenção dos barbeiros é que se você pegar 7 e multiplicar por 2, são 14. Sim. É verdade? Então agora você tem 14 braços. É isso. Não é verdade? É verdade. Então você fez uma escala nisso aí, né? Você fez uma escala. A partir dali você fez uma escala. O barbeiro lá, com todo respeito, ele se limitava. Por quê? Porque ele estava acostumado a produzir sozinho. E produzir sozinho, você vai produzindo e tal, mas você não sai daquilo ali. Você continua no mesmo lugar, você vai rodando em ciclo, né? E quando é um círculo vicioso. Não é verdade? Isso. E aí quando você escala, você tanto gera oportunidades, como você também consegue desfrutar de algo que ele talvez não conseguisse. Por quê? Porque ele está limitado só àquela situação. Concorda? É verdade. Concordo com você. O que acontece é que os barbeiros, por exemplo, eles têm medo de ensinar o que sabem. O barbeiro tem medo de colocar outra pessoa na barbearia, porque eu, por exemplo, eu vivenciei algo muito legal que me fez crescer. Por quê? Porque imagina, a maioria de barbeiros, quando você dá oportunidades, eles, por exemplo, pegam os clientes e abrem uma barbearia do lado. Cara,
dificilmente eu tenho controle sobre a minha vida. E como é que eu vou controlar a vida de outras pessoas? Então, mas eu sempre aprendi o seguinte: você fazendo o que é certo, dificilmente a sua vida vai dar errado. Então, não tenha medo de colocar barbeiros, não tenha medo de ensinar o que você sabe, porque quando você ensina, você aprende. A melhor forma de aprender é ensinando. Se o barbeiro toma a decisão de levar os clientes e colocar do lado da barbearia, cara, é ele, Deus e a vida. Então, eu vejo que as pessoas elas têm medo de crescer, eles têm receio dos desafios que isso possa, que venham atrelados a essa decisão. Mas eu nunca tive medo de mudar, eu nunca tive medo de apostar nas pessoas, independente do qual fosse, como as coisas fossem terminar. Mas aí, é um detalhe de cada um, é um feeling, é o quanto você confia em si. E, cara, o que eu posso dizer para as pessoas, não tenha medo de querer colocar pessoas a trabalhar, não tenha medo de abrir sua barbearia, não tenha medo de que os outros barbeiros aprendam o que você sabe, não tenha medo de nada, vai para frente. Parabéns, é isso mesmo. Eu penso assim, porque na verdade a gente vai dando oportunidade e as pessoas de repente vão criando um asa, por assim dizer, e a gente vai formando outros barbeiros e o ciclo continua, as empresas vai continuando. Mas é porque eles também têm o direito de crescer. Tem, com certeza, exatamente. Eu também concordo. Eu concordo que eles também têm o direito de crescer. Por isso que eu às vezes faço pergunta, cara, você está bem? Se você estiver bem, então tá de boa. Se você ia falar o quê, pode ficar à vontade. Eu digo que a vida é cíclica. Então, cada tipo assim, cada fase, cada ciclo da vida, ele vai trazer contras e pró, ele vai trazer coisas que agreguem, vai ter desafios, mas o mais importante é você aprender a viver as fases da vida, as fases da profissão. Sim, legal. Me diga uma coisa, quando você resolveu esse projeto aí de ir para Portugal, como foi, cara? Como foi que você começou isso na sua cabeça? Como foi que você foi programando tudo isso, foi planejando tudo isso e fazer hoje com que isso desse certo, porque pelo que eu vejo o seu alicerce aí está sendo muito bom. E aí hoje, como foi que você começou esse período, de ir para Portugal? Ok, Eduardo. Primeiramente foi o plano C que eu tinha. Eu queria, quando eu descobri geograficamente onde eu tinha nascido, eu me preocupei. Por quê? Porque eu nasci num país de terceiro mundo, eu nasci num continente onde tem muitas problemáticas sociais, geográficas. Eu nasci num lugar o qual eu gosto muito da geografia e eu disse, cara, porque não quero terminar minha vida aqui. E aí eu tentei migrar para os Estados Unidos, eu não consegui migrar para os Estados Unidos por conta de que tem algum preconceito, tem algum problema de visa, de visto, de alguma coisa. E depois eu quis migrar para o Canadá. Eu sempre queria aprender a falar inglês e eu queria me mudar para um país onde eu pudesse melhorar meu inglês e tudo mais. Agora, graças a Deus, eu consigo dominar, falo 3 línguas e tentei migrar para o Canadá e eu não consegui. Depois disso, a única oportunidade que tenho é a Europa, porque na Europa eu posso entrar só com um passaporte. E aí eu me programei para vir antes da pandemia. Estava programado para eu vir 13 de março de 2020, mas em fevereiro tudo fechou e eu precisei esperar as coisas mudarem. E começou com um desejo. Faz muitos anos que eu tinha o desejo de sair do nosso continente. E quando eu morava no Brasil, e eu consegui ter um Instagram bem trabalhado, um trabalhar que era meu portfólio, eu comecei a mandar currículos para o mundo todo. Mandei currículos para a Itália, para a França, Alemanha, para todos os lugares, e para Portugal também. E eu comecei a fazer algum network via internet em Portugal. E aí foi quando algumas coisas começaram a se abrir, aí eu disse, bom, Portugal é bom, né? Onde se ganha em euro, eu sei falar português, também falar inglês, também falar espanhol, porque fica do lado da Espanha.
E eu comecei a me projetar e comecei a fazer algumas amizades que me ajudaram. E quando abriu as fronteiras após a pandemia, eu consegui entrar no país. Legal. Eu quero falar agora só um pouquinho, vou segurar essa temática aí, mas eu quero falar do canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, ele... Vai lá no canal do YouTube, olha só, o Bigodecast. Vai lá no Bigodecast, a gente se inscreve, compartilha esse vídeo. Olha que vídeo interessante aí. A gente traz, nesses episódios, a gente traz muita coisa bacana. Tem também o Spotify. Você pode ir lá no Spotify e ver lá, ouvir. Lá na academia, você quer ouvir lá na academia, de repente, um bate-papo desse aqui. Tem lá os nossos episódios lá, temos lá muitos episódios bacanas. Então vai lá, se inscreve no canal, dá o like e compartilha esse vídeo. Beleza, galera? Rapaz, vamos falar também da Crescitrate. A Crescitrate é uma linha de dermocosmético, né? É uma linha onde você pode ter o seu tratamento capilar. Ela tem uma variedade de produtos, como tem ali o shampoo, o condicionador, a máscara, né? Ela tem ali um produto ali que é justamente um tônico. Esse tônico, ele serve para calvície, a gente pode usar ele até mesmo para os problemas capilares. Ele não vai devolver, ele vai fortalecer o bulbo capilar para que você no futuro faça um tratamento mais específico. Beleza? Temos outro parceiro também, pessoal. Temos também a Casa do Barbeiro, uma empresa especializada em equipamentos, móveis para barbearia. E ela tem uma grande novidade agora. A Casa do Barbeiro, ela agora está trazendo produtos também para a área feminina, que é justamente, eles estão fazendo uma reforma, né, reformando tudo para trazer uma área pessoal para os cabeleireiros, para as cabeleireiras. Vão lá, visitem, eles têm também esses produtos. A loja que tem esses produtos são a loja do Alecrim, tá certo? Vocês podem procurar lá, mas ele tem Alecrim, Zona Norte e Parnamirim, para os barbeiros e para os cabeleireiros só no Alecrim, beleza? A rede social dele lá tá ali, tá certo? Casa do Barbeiro RN. E temos também a Barbearia do Rocha, né? Barbearia do Rocha também. E tem o Edu Rocha, que sou eu que vos falo, que é o barbeiro e mentor, também consultor. Se você precisa de uma consultoria, nos contrate aí para a gente resolver os seus problemas. Tem aí nosso e-mail, tem nossos telefones, e aí pode entrar. A gente está localizado no Mercado Cultural de Petrópolis, na Hermes da Fonseca. Beleza, galera? Tudo de bom. Beleza? Então, como a gente estava falando, então tudo começou lá em Portugal, né? Você começou esse projeto aí antes da pandemia. E aí vem trazendo esse projeto todo. E como é que você está hoje, a sua instalação aí em Portugal? E, por sinal, eu me convido a conhecê-la, viu? Pessoalmente. Vai ser um prazer muito agradável receber você aqui, Eduardo. Bom, Eduardo, eu sempre gosto muito dos desafios porque eles traem um crescimento. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma loja. Sempre gostei de trabalhar para público de classe média, média alta. E eu consegui aqui uma loja de quase 90 metros quadrados, onde temos projetado ali 7, 8 cadeiras. No momento tenho 3, mas estou trabalhando com parcerias de universidades, colégios, mercados, drogarias. E ali temos um projeto para colocar 7 cadeiras. E, para mim, é algo muito bom, muito positivo, porque eu estou entendendo como funciona o mercado aqui na Europa, eu estou entendendo como as culturas, as tradições, e estou ganhando em euro para quem ganhava em real, agora estou ganhando 5 vezes mais, e é algo muito positivo. Estou entendendo mais sobre o mercado europeu de barbearia. Aos poucos eu vou desbruçando esse mundo de barbearia aqui na Europa. Então, para mim, tem sido algo muito positivo. Obviamente, como falado para os empreendedores, a gente sabe como é o processo. É um processo lento, que você tem que manter o foco, ser disciplinado, ser uma pessoa consistente. No início, para otimizar custos, eu faço a limpeza da loja, a administração, faço marketing, eu corto os cabelos. Então, tem sido algo muito positivo. Estamos com esse projeto, vai fazer 4 meses, começaria em agosto.
onde eu tomei a loja, comecei a decorar a loja, comecei a esperar os móveis, comecei a trabalhar ali com um arquiteto. E, cara, eu estou muito, muito bem. Eu estou cada vez solidificando a marca aqui na Europa. Minha marca é muito forte no Brasil, mas as pessoas estão começando a conhecer qual é o conceito da barbearia, porque nós temos que ter um conceito, trabalhar para determinado, eu sei qual é o meu conceito, eu sei qual é o nicho que eu quero atender, eu quero saber qual é o meu público-alvo, eu quero saber onde eu quero chegar. Então tem sido algo muito positivo, um crescimento pessoal, profissional, muito enriquecedor. Parabéns, rapaz, parabéns mesmo por você estar, ter conseguido sair, né? Tinha um projeto para você ir para Canadá, para os Estados Unidos, e aí não deu certo, mas está em Portugal e está aqui pertinho da gente, né? Se de repente que precisar vir, é 6 horas de viagem. Hoje a gente tem voo Sim. direto, né? E eu acho que para Recife é até menos, né? Colombiano. 7 horas e meia. 7 horas e meia, né? Sim. Ah, legal. E me diga uma coisa, cara, e me diga uma coisa que eu tenho curiosidade. Hoje, o corte de cabelo hoje e a barba, quanto é que custa um combo em Lisboa, em Portugal? Tome água, pode tomar água, lubrifique bem lubrificado. Eu costumo tomar muita água. Eduardo, isso depende da localização da sua barbearia, ok? Aqui tem, por exemplo, que eu conheça, tem corte de cabelo que vai dos 4 euros e tem corte de cabelo que vai aos 35 euros, entendeu? Vai muito dependendo, por exemplo, como eu disse, tem pessoas que vendem cortes, temos outras que vendemos experiências. Então, por exemplo, muito aqui a pessoa de trabalhar por produção, a pessoa entra e só despacha clientes, e outra coisa é você tentar fazer com que as pessoas vivenciem uma experiência diferente, trabalhar em cima de um conceito. Para mim, esse é o mercado que eu gosto de ter um conceito, eu gosto de vender experiências, eu gosto direcionar meu trabalho para certo tipo de classe social, para certo tipo de pessoas. Legal. E aí custa nesse valor aí, é um valor bem legal. E me diga uma coisa, como é que é os portugueses hoje no atendimento? Como é que eles são? Eu tenho vários clientes que vão aí em Portugal, né? E como é o atendimento hoje? Como é que funciona isso? Bom, Eduardo, eles não sabem atender. Eles são pessoas, temos que entender que Portugal é um país muito recente que teve uma transição de ditadura para democracia, ok? E isso faz com que as pessoas sejam muito frias, elas são muito secas na hora de falar. E quando é uma pessoa de fora, latina como nós, que temos um atendimento sensível, eu chamo disso, um atendimento sensível. Você tem você faz uma leitura visual rapidamente de que tipo de cliente você está atendendo, e você consegue tratar de uma forma, então, por exemplo, se foi um jovem, você utiliza outro tipo de linguagem. Se for uma pessoa mais adulta, você utiliza outro tipo de linguagem, outra expressão corporal. E respondendo a sua pergunta, eles são péssimos em atender, eles são frios, eles são chatos, eles são muito... E nós não, e acredito que isso tem sido uma grande vantagem que eu tenho tido a meu favor com respeito aos portugueses. Ah, legal. Isso aí a gente tem escutado. Eu tive alguns clientes que tem na barbearia aqui mesmo no Brasil, né? A gente tem alguns clientes e aí a gente vê que eles têm essas características. Mas como você falou, tudo tem algo por trás, né? E você foi bem feliz na hora que você falou isso e dá pra gente perceber mesmo, né? Mas uma das coisas que eu acho legal é que nós somos latinos, né? Nós temos no sangue essa coisa de ser latino. Sim. E o latino é aquele cara que ele já vai chegando, consegue quebrar o gelo, consegue ir de uma forma diferente, né? E eu creio que os colombianos também são, né? Do mesmo jeito. Sim, Edu, nós latinos... É muito fácil você atender uma pessoa com um sorriso. Eles têm dificuldade de sorrir.
E acredito que quando você vai com um sorriso, com uma gentileza, com uma expressão corporal, porque o corpo fala, as suas formas, como você se expressa, o movimento das suas mãos, a expressão do rosto faz com que isso quebre gelo. E tem pessoas que quando você atende eles também, chega um momento que eles se sentem constrangidos, porque eles nunca vivenciaram isso. Eles são de atentado que o que você quer, isso, pronto, não tem sugestão, não tem feedback, não tem aquela sensibilidade com um pouco a mais. Entendi. E me diga uma coisa, mudando um pouquinho, você foi para aí você foi com a sua esposa, você tem filhos? Não, Eduardo, não, no momento não tenho filhos ainda, mas sim, eu vim com minha esposa, vim com ela. Nós tínhamos a opção de eu vir primeiro para preparar todas as coisas e ela vir depois, mas depois chegamos à conclusão que era melhor ela também participar um pouco da parte ruim para dar valor, para dar um pouco mais de valor. Ah, legal. E vamos voltar um pouquinho à barbearia. Me diga uma coisa, uma coisa bem importante para o nosso público aqui, para os barbeiros, para aquelas pessoas que querem empreender, e ele vai lhe dar uma dica aqui muito massa. Como é que você consegue administrar a sua barbearia daí? Você já está há quanto tempo aí? E como é que você consegue administrar a sua barbearia à distância? Nos dê essa dica aí para nós. Eduardo, eu acredito que a tecnologia ela tem vindo para agregar a todas as profissões. Eu não poderia lembrar assim de cor uma profissão que ela não dependa de barbearia. Então, agora tem tudo sistematizado, tem agendamentos, tem sistema de controle de estoque, tem câmaras com microfone. Falta você criar uma estratégia para sistematizar o seu negócio. E aí, obviamente, também tem a parte que depende das pessoas, que tem que ser bem feita, mas eu acredito que, nesse momento, eu dou dicas de tecnologia. Se você entrar nesse momento e você coloca www.barberiadocolombiano.pt, você vai ver nosso site. O site ele vai ter linkado a um aplicativo de agendamento onde estão todos os horários, onde estão todos os feedbacks, onde estão os pormenores para que a coisa ande de forma sistemática. Tudo que entra na barbearia, de estoque, de produto, ele tem que ser registrado. A saída também tem que ser registrada, tem o check-in e o check-out. E então, é você aproveitar a tecnologia de uma forma positiva para fazer implementações dentro da sua empresa. Legal. Rapaz, eu não apresentei para você o Chiquinho da Tesoura. Você pode ver aqui, o Chiquinho da Tesoura é o nosso amigo que fica aqui na lateral aqui, ó. Olha só, estiloso todo. Chiquinho. Chiquinho da Tesoura. É barbeiro, viu também? Barbeiro, ele sempre vem com esse, olha só, olha aí, bota o microfone aqui. Agora ele não fala muito não, viu, colombiano? Ele não fala muito não, é um cara que fica muito de boa aí, tá certo? Mas vem com a boina dele, viu? Tá no estilo. Legal, rapaz. O nosso bate-papo aqui tá muito legal e você, eu vejo, né, o quanto tempo você já está aí já em Portugal? Eu completei um ano anteontem. Foi? Parabéns. Passa rápido o tempo. Obrigado, Eduardo. Como é que está aí agora o clima? Tá quente, tá frio? Como é que está? Não, Eduardo, nesse momento o verão acabou e estamos no outono. No outono é onde daqui a pouco vai começar o inverno. Então, por exemplo, aqui temos agosto, setembro, outubro de calor, que é o verão. Depois agora temos outubro, novembro, dezembro. Não, peraí, julho, agosto, setembro, de calor. Depois vem outubro, novembro e dezembro de outono. Depois vem janeiro, fevereiro e março de inverno. Depois vem a primavera, que para mim é a melhor temporada, que é março, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, nesse momento, estamos no outono.
Legal. E, cara, como é que você, assim, como foi sua adaptação hoje aí em Portugal? Você tá em Lisboa mesmo, né? Sim, eu estou aqui Onde na capital. capital, né? Eduardo, é minha segunda transição. E as transições, elas têm um custo físico, mental, emocional, financeiro. E se você tem as coisas claras na sua cabeça, eu acredito que eu costumo dizer que não sabe para onde vai, é melhor não caminhar, porque você pode estar dar passos na direção errada. E eu, ter passado pela transição do Brasil, ele fez com que essa segunda transição fosse um pouco mais leve, de uma forma emocional. Mesmo que financeiramente fosse muito difícil, porque eu vim com um valor, com um dinheiro muito desvalorizado, que era o real, para comprar uma moeda que 5 vezes maior. Então, esse custo financeiro pesa muito. E também, por exemplo, eu cheguei aqui, eu já tinha trabalhei na barbearia 6 meses, e depois eu precisava colocar meu projeto em prática. Eu fui trabalhar no hotel como garçom, porque Uhum. só trabalhava algumas horas para me manter e eu poderia dar sequência ao meu projeto. E então eu saí da zona do conforto, passei por alguns perrengues, como se diz. Uhum. Também cheguei aqui em novembro, ou seja, eu cheguei aqui quando estava começando o inverno. E também essa mudança de 34 graus positivos para vir para mais ou menos 4 graus, também foi difícil. Então, mas acredito que tudo isso tem ajudado para um crescimento, para ter uma base mais sólida. Legal, bacana, legal demais, viu? E me diga uma coisa, você disse que, tô sabendo que você vai para um curso. Você vai para a Holanda ou os barbeiros vêm para aí para ministrar o curso? Olha, Eduardo, eu acredito que o conhecimento ele sempre é necessário. E Hum, algumas pessoas, elas me inspiram muito. Eu vejo elas como elas conseguem ter um conceito respeitado pelo mundo todo. E amanhã eu vou ver uns artistas. Eu não vou dizer os nomes aqui porque vai ser surpresa, mas amanhã eu vou conhecer os caras que solidificaram o conceito old school. hum. Então amanhã eu não, infelizmente, eu não vou para a Holanda porque os custos são maiores, mas como a Europa é pequena, por dizer assim, é muito fácil, eles vão estar amanhã aqui em Lisboa. Então amanhã eu vou fazer um pouco de network, por quê? Porque meu intuito é para setembro do próximo ano eu voltar a ministrar cursos aqui. Eu estou terminando ali a parte da barbearia, vou começar já a criar a equipe e vou começar ali sistematizar tudo, porque eu quero dar continuidade ao trabalho que eu estava fazendo no Brasil. Então, amanhã vou fazer um network, vou conhecer muitos artistas, muitos barbeiros aqui, muitas pessoas referências, e é um momento muito agradável para mim. Se for o que eu estou pensando na Holanda, eu sei quem é. Eu acompanho eles. Eu Eles são acredito referência, que... viu? Se for os Okay? dois, eles são referência. Pronto, são esses dois. São os dois, eu sei quem é. Eu acompanho eles. Eles estiveram no Brasil, viu? Tiveram, não Ah, não. sei se foi ano passado ou foi ano retrasado, eles estiveram no Brasil. A marca de pomada trouxe ele. Ok, é isso mesmo, é uma marca que eu gosto muito. Sim, Né? Eu tô por dentro sim. das Sim. coisas, viu? Esse mundo Ok. globalizado, a gente sabe das coisas, né? E a tecnologia faz as coisas, faz chegar as coisas até nosso smartphone ou até nosso Apple. Pois é, rapaz. Isso aí é muito interessante, porque hoje você vai se conectando, né? Por exemplo, a gente está fazendo aqui uma conexão. Uma coisa que eu ficava olhando lá em 2004, quando eu entrei no Senac, e eu tinha uma amiga lá que ela fazia o curso comigo na época que eu estava no Senac, e ela tinha um esposo que era francês.
E aí ela falava muito em Portugal, né? Ela falava que tinha passado por lá, que tinha sido muito legal, e aquilo me despertou a curiosidade de conhecer Portugal. Rapaz, na época eu tentei demais, só que eu achava Portugal tão longe que eu disse, rapaz, é muito longe, não dá pra mim não. Hoje eu vejo você aqui, batendo esse papo com você, eu tô vendo Portugal bem pertinho. Ele só fica do outro lado do oceano. Pois é. Eu acredito que as pessoas têm medo de cruzar o oceano, mas ao outro lado do oceano tem muitas coisas boas esperando por você. Mas as pessoas não têm coragem de pagar o preço do que está aqui deste lado. Aqui tem coisas ruins, tem coisas boas. Eu acredito que muito do que você quer na vida, do que lhe motiva, do que lhe inspira, do que você quer agregar à sua profissão, do que você quer agregar à sua vida, do que a experiência que você quer ter para poder compartilhar com os outros. E lembrei-me muito do cubano ontem e hoje, porque amanhã vou para o workshop e eles só vão falar em inglês. Eu não sei se tem tradutor, mas nós já experimentamos no Barber Day Conference como é importante você dominar o inglês, porque nós estávamos em Belo Horizonte e nós conseguimos absorver muitas informações que não foram ditas no palco, que você não tinha só por você dominar o inglês. E amanhã vai ser um privilégio eu poder trocar uma ideia com aqueles dois rapazes, duas referências, e poder perguntar-lhe coisas sobre as quais eu tenho curiosidade. Os caras que você vai estar amanhã, os caras são muito loucos, viu? São doidos demais, viu? São muito... são uma personalidade muito forte, são identidades. Isso mesmo, garoto. Rapaz, interessante. Vamos falar um pouquinho sobre nossos parceiros, vamos falar um pouquinho sobre o YouTube, né? Vamos trazer aqui o YouTube aqui de volta aqui. E queremos ver se a gente consegue fazer com que esse canal cresça mais, com esse canal... vai lá no canal, se inscreve no canal, vai lá, dá seu comentário, deixa seu comentário lá, se você quiser deixar seu comentário, deixa lá, tanto de forma positiva, você vê lá, vê algumas coisas que a gente está trazendo aqui para vocês, deixa lá seu comentário, é muito importante, o YouTube sempre está pedindo para nós, e também tem a plataforma do Spotify, beleza? E a gente também tem o nosso Instagram é Bigodecast, beleza? 2022. E aí temos nosso parceiro também aí, a Cresce Trate Nordeste, que é o nosso parceiro, está nas melhores barbearias de Natal. A Cresce Trate tem um excelente tratamento capilar para homens e mulheres. Ela não é restrita só para homens, é homens e mulheres. Teve problema com queda, dermatite, caspa, ele consegue tratar. Beleza? Tem ali Cresce Trate Nordeste. Temos também a Casa do Barbeiro. Casa do Barbeiro, distribuidora, ela traz equipamentos para barbeiros, traz a parte de móveis, traz também a parte para barbearias, mas também ela agora, lá na loja Alecrim, ela também traz a parte para cabeleireiros e cabeleireiras, né? Vamos lá, traz lá para esses profissionais também a parte feminina, né, dos produtos, né? Só procurar a equipe lá do Fagner, que com certeza será bem atendido, tá certo? Casa do Barbeiro. Casa do Barbeiro, ela tem no Alecrim, na Zona Norte, em Parnamirim, beleza? Temos também Barbearia Edu Rocha, tá? O Edu Rocha é barbeiro, consultor e mentor. Tá aí o nosso WhatsApp, tá aí o nosso... tá aí nosso Instagram também, e tem aí o nosso e-mail, né? Na verdade tem o nosso e-mail, Barbearia Edu, nosso Instagram lá, certo? Fica localizado no Mercado Cultural de Petrópolis, na Hermes da Fonseca, número 804, Petrópolis, beleza? Esse é o nosso recadinho que a gente tinha que dar, beleza? E aí, pessoal, tá legal demais aqui, a gente trouxe aqui esse cara aqui, o colombiano, a gente fazia tempo que a gente conversava, né? E a gente é um prazer, cara, a gente ter você conosco aqui, viu? Ô, Eduardo, eu que agradeço pelo convite, é sempre muito bom a gente trocar um papo, trocar uma ideia, rever coisas da nossa história e poder aprender. Eu acredito que a vida é um aprendizado contínuo. Exato. E a gente sempre, quando traz a história, né? Você, antes de você ser barbeiro, você fazia o quê? Você trabalhava com o quê? Eduardo, eu estudei design gráfico e comunicação visual.
Antes de eu ser barbeiro, eu estudei isso na Colômbia, mas terminei sendo privilegiado por entrar na barbearia. Eu queria estudar veterinária, mas no início, no tempo, eu não tinha condições de estudar veterinária, e trabalhei numa empresa e tive a oportunidade de fazer comunicação visual e design gráfico. Por isso que você tem esse lado essa comunicação visual, quando você fala em sensibilidade, você tem esse lado aí também, né, colombiano? Eu acredito que me ajudou muito, e eu também tenho tido a oportunidade de estar ao lado de grandes pessoas, onde eu tenho aproveitado ao máximo. Eu acredito que nós devemos ser pessoas interessantes e correr atrás de pessoas que nos inspirem. Eu gosto de ter um olhar peculiar para as pessoas e poder absorver aquilo que vai trazer riqueza para mim. Isso aí é uma grande verdade. Eu também gosto de estar perto de quem me agrega, sabe? Eu gosto de aprender muito, né? Eu aprendo muito com as pessoas que possa passar um conhecimento para você, que possa lhe agregar como pessoa. Desde criança eu fui assim, de aprender com as pessoas, né? E a gente aprende mesmo, sabe? Aprende muito. Por isso que eu quero ir em Portugal, que eu quero aprender mais, quero conhecer mais, quero conhecer esse mercado europeu. E quero também, de fato, né, fazer alguns cursos aí também. Quero ter oportunidade, por exemplo, já pensou se eu chegasse em Portugal, fosse Portugal hoje, amanhã eu já ia participar desse curso aí, viu? Com certeza. Vai ser um grande aprendizado, porque você criar um conceito que ele possa dominar seu bairro é uma coisa. Você criar um conceito que ele possa dominar sua cidade tem outro nível, que você pueda dominar seu estado, seu país. Agora, você ter um conceito que ele atinja o mundo inteiro, eu acredito que é algo muito admirável, e por isso que eu quero estar amanhã em primeira fila, querendo um pouco desse conhecimento. Sempre que eu fui amanhã vai ter corte de cabelos, mas eu sempre olho as coisas de uma perspectiva diferente. E quando eu vou nos cursos, tudo, eu não me importo muito com corte de cabelo. Sempre que eu estava dando workshops, eu fazia a seguinte pergunta para as pessoas: por que você veio no meu workshop? E aí as pessoas diziam: não é porque eu queria ver como você cortar cabelo. E você dizia: no YouTube tem pessoas que cortam cabelo melhor do que eu. Mas quando eu vou para algum tipo de evento, eu sempre costumo ir com a mentalidade de saber o que foi que a pessoa fez de diferente, e não estou falando de corte de cabelo, que fez com que ela atendisse outros níveis, outros patamares. O que está por trás do corte de cabelo? E é isso que amanhã eu vou descobrir. Eu acho interessante isso que você falou, que eu acho muito legal, é que eu estou lembrando também, quando eu vou para os eventos, eu vou nesse intuito aí, sabe? Porque o corte de cabelo ali, você vai treinando e no dia a dia, aprendendo, é óbvio, você aprende. Mas quando você vai no propósito de aprender algo diferente, eu estou me lembrando de um evento que eu foi no Barber Day Conference, foi. E aí tinha uma irlandesa nesse dia. Uma irlandesa, e essa menina, ela pedia uma coisa, ela disse assim: me façam perguntas. Me façam perguntas, porque se você fizer perguntas, eu vou responder as perguntas que vocês querem saber. Mas se vocês quiserem só que eu fique cortando cabelo aqui, eu acho que não vai ser muito interessante. Eu tenho muitas coisas para responder aqui para vocês. E aí foi quando o pessoal entenderam aquilo ali e passaram a fazer perguntas para ela, porque a menina era muito antenada e era uma jovem. Ela era uma jovem, era muito antenada. É isso, eu acredito que é você tirar as dúvidas, você querer realmente conhecer. Eu aprendi que nós mostramos o lado A para as pessoas, mas para nós ter o lado A, nós temos que ter um lado B. E é o que eu quero aprender, ando à procura disso, do lado B das coisas.
Legal. Beleza, olha só. O Chiquinho da Tesoura tá mandando um grande abraço para você aí, tá certo? Aí para Portugal, Chiquinho da Tesoura aqui, nosso amigo. Muito obrigado, Chiquinho. É um prazer. Chiquinho é estiloso demais, viu? Olha o nosso cenário aqui, nosso cenário tá massa, tá certo? Rapaz, a gente estamos finalizando aqui e eu queria que você fizesse aqui umas considerações finais e gostaria que você, se tem alguma coisa que você quer ser grato à sua família, a alguém, pode ficar à vontade aí para a gente finalizar esse Bigodecast. Olha, Eduardo, eu acredito que a gratidão ela é muito importante. Eu tenho muitas pessoas para ser grato. Eu sou primeiro grato a Deus por todas as oportunidades que Ele me deu, pela vida, por tudo. Mas eu sou muito grato ao povo brasileiro, entendeu? E eu sou muito grato como esse povo brasileiro, principalmente do Nordeste, ele me acolheu, até um ponto de me sentir como se eu tivesse nascido ali. Eu quero ser grato a todos os meus clientes que acreditaram no meu trabalho. Eu sempre costumo dizer quais são os motivos pelos quais os clientes voltam na minha barbearia tendo tantas barbearias. Então, quero ser grato à minha família, quero ser grato às pessoas que sempre estão perto de mim, mas de uma forma especial a todos os educadores. Eu costumo dizer que o dinheiro que eu paguei para os educadores, eu acredito que eles não têm um real, mas o conhecimento que eles me deram eu vou levar para sempre. Então, uma forma nesse momento eu quero ser muito grato a todo o público brasileiro, a todos os meus clientes, a todos os meus alunos, também quero ser muito grato a todos os colaboradores que passaram pelas minhas barbearias e desejo todo o sucesso do mundo, quero que continuem sendo exitosos e agradeço também ao Eduardo Rocha por me convidar, agradeço aí a parte de produção que está aí nos ajudando a fazer com que esse trabalho possa chegar a muitos lugares do mundo, e é isso, uma gratidão para todos vocês. Cara, muito obrigado, eu agradeço o convite, né? E esse aqui, pessoal, é o nosso podcast, a gente estamos no canal do YouTube, vai lá no canal do YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. Olha só, a gente trouxe aqui o Alejandro, entendeu? O colombiano, sabe? É um cara maneiro, você viu que ele trouxe aí informações bem bacanas. E esse é o nosso podcast. Não deixe de ver os nossos podcasts. Tá lá, viu? Tá lá no canal do YouTube. Nós trouxemos o colombiano, trouxemos o cubano, agora o colombiano. E vamos trazer mais pessoas aí para agregar para vocês. Valeu, galera. Tudo de bom.